Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cíntia Souza e eu sou professora da disciplina online Fundamentos da Língua Portuguesa da Unipac. Hoje vou trabalhar com vocês os principais pontos do módulo 3 do nosso conteúdo. Lembrando que o módulo 3 ele vai ser conteúdo da nossa prova A3. A nossa A3 acontece semana que vem, no dia 19 de junho. A prova vai ficar disponível na plataforma Blackboard para vocês acessarem a partir das 2 da tarde, ou seja, das 14 horas, vocês terão até as 22 horas ou 10 horas da noite para encerrar essa prova. Então, não se esqueçam, dia 19 de junho, acessar a plataforma Blackboard entre as 2 da tarde e as 10 da noite para fazer a prova A3. A A3, ela tem o valor de 40 pontos e eu vou cobrar o módulo 2 e eu vou cobrar o módulo 3. Então, nós teremos 2 módulos como conteúdo dessa prova, o 2 e o 3. Os principais pontos do módulo 3 são esses aqui: coesão e coerência, gêneros discursivos acadêmicos e o acordo ortográfico, ok? Essas novas regras que já são obrigatórias no nosso idioma. Coesão e coerência vocês já viram no módulo passado. A gente só vai retomar e vamos acrescentar alguns conhecimentos, alguns conceitos importantes. Gêneros discursivos, a gente vai trabalhar os principais gêneros pedidos na faculdade. Então, quais são os tipos de texto que vocês precisam saber que serão pedidos ao longo desses anos aqui na Unipac. E por fim, nós vamos ver regrinhas mesmo. Aí é questão de regras mesmo sobre o novo acordo ortográfico. Vamos começar então por coerência e coesão. Lembrando da nossa aula passada que coesão e coerência são os 2 principais mecanismos de um texto. Ou seja, sempre que você for escrever um texto, vocês precisam escrever um texto que tenha coerência. O que significa dizer que um texto precisa ter coerência? Significa que o texto precisa ter sentido. O que significa falar que o texto precisa ter sentido? O texto precisa ser claro. Eu não posso misturar informações, eu não posso deixar informações soltas pelo ar. Ou seja, eu preciso escrever um texto o qual qualquer pessoa vai ler e vai falar: entendi, sei qual é o assunto principal deste texto, ok? E o texto de vocês tem que ser coerente. Como se assim, ó. O coronavírus está presente em toda a América do Sul, menos na África. Países como Moçambique, Brasil, Venezuela apresentaram a presença do vírus. Aqui eu tenho um texto incoerente. Por quê? Se eu falei que o coronavírus está presente em toda a América, mas não está presente na África, por que eu falei que Moçambique está presente? Então, é isso a questão da coerência, quando o seu texto perde o sentido. Então, por exemplo, se eu falar assim, Maria não gosta da cor vermelha, ela nunca usa esta cor. Suas roupas são todas vermelhas. Qual que está a incoerência aqui? Se ela não gosta e não usa a cor, como que ela tem todas as roupas nesta tonalidade? Então, a coerência é quando você trabalha com essa questão do sentido. Ou seja, o seu texto tem que transmitir ideias claras, ideias que não se opõem entre si, que não vão fazer o seu texto ficar confuso de ser entendido. Outro elemento que, na verdade, o módulo 3 trabalha mais profundamente é a coesão. A coesão, ela vai trabalhar com a questão da estrutura.
O que significa estrutura? Que a coesão ela vai estar relacionada às palavras de ligação de um texto. Que palavras de ligação que nós temos de um texto? Preposições, conjunções, pronomes, artigos, ok? Então, a coesão, ela vai ser a conexão, ela vai ser a ligação e a harmonia entre os elementos de um texto. Ou seja, a partir da coesão dos elementos coesos, que eu vou fazer com que o meu texto tenha sentido. Eu vou fazer a ligação do meu texto. Por exemplo, se eu quero utilizar a expressão em suma, eu só vou utilizar essa expressão no final do meu texto. Eu não posso começar um texto falando em suma. Por que eu não posso utilizar isso? Porque o em suma, ele indica que eu estou encerrando algo que já foi apresentado. Ou seja, eu estou fechando um pensamento que já foi apresentado. Então, para eu utilizar a expressão em suma, eu preciso ter discorrido sobre algo antes. Então, eu nunca vou iniciar um texto com a palavra em suma. Ok? Então, esses elementos de coesão, eles vão transmitir, eles vão determinar essa transição de ideias. Então, a partir dos elementos coesos, eu vou partir do parágrafo 1 para o 2, do 2 para o 3, ou seja, eu vou fazer a ligação do meu texto. Vamos, então, estudar um pouquinho mais a fundo o que é essa coesão. A coesão, como eu falei para vocês, ela é um mecanismo de articulação. O que significa ser um mecanismo de articulação? Vamos pensar. O joelho, o cotovelo, qual que é a função dele no nosso corpo? É ser uma articulação entre duas partes do braço e as duas partes da perna. Se a gente não tivesse o cotovelo e o joelho, a gente não teria esse movimento, essa articulação. Então, a coesão, os elementos coesos, funcionam como o joelho, como o cotovelo do nosso corpo. Ele vai ser o quê? As articulações do nosso texto. É a partir dessas palavras coesas, desses elementos coesos, que nós vamos fazer a articulação do nosso texto, para que o nosso texto não fique sem pé e sem cabeça, literalmente, mas que ele tenha um sentido, que ele tenha todo um movimento, onde que eu vou ter lá o início, que eu vou partir para o meio, até chegar no fim. Se eu não tiver essa articulação entre as ideias, o meu texto fica sem sentido. A articulação, ela vai acontecer entre as partes de um texto. Ou seja, eu vou ligar o parágrafo 1 ao 2, o 2 ao 3. E essa coesão, ela também vai estar dentro dos parágrafos. Então, por exemplo, aqui dentro do parágrafo 1, eu vou ter elementos coesos que vão fazer eu mudar de uma frase para outra, ok? A coesão, ela pode ser referencial e sequencial. O que significa uma coesão referencial? Referencial quer dizer que ela está falando em relação às palavras que constroem o texto. Por exemplo, eu escrevo a seguinte frase: a menina é bonita. A menina gosta de vermelho. A menina só usa vestido da cor vermelha. O que aconteceu aqui? Eu fiz 3 frases que poderiam ser basicamente um texto, só que elas ficaram repetitivas, porque toda a frase eu iniciei com a menina, a menina. Então, a coesão referencial, ela vai entrar em cena para evitar esse tipo de repetição. Então, quando eu falo assim, a menina é bonita, ponto final. Ela gosta de usar a cor vermelha. Então, o que eu fiz aqui? Ao invés de repetir a palavra menina, eu utilizei uma substituição. Ou seja, ao invés de falar menina, eu coloquei ela. Eu utilizei um pronome. Ok? Referenciação lexical é quando eu retomo o tema. Por exemplo, a menina é bonita. Ela gosta de usar a cor vermelha. A garota sempre usa vestidos nesta tonalidade. Então, o que eu fiz aqui? Quando eu coloquei nesta tonalidade, eu estou fazendo uma referenciação lexical à palavra cor. Ou seja, eu não estou repetindo essa palavra. Isso tudo é para quê? Para evitar repetição. Ou seja,
para que o seu texto não fique cansativo, porque não existe nada mais desagradável do que você pegar um texto e esse texto de um parágrafo de 10 linhas, você ter uma palavra que se repete 10 vezes. Isso vai demonstrar que vocês não têm conhecimento de vocabulário e também vai deixar o seu texto cansativo. Então, a coesão, os elementos coesos servem para essa questão, para vocês fazerem substituição, para vocês fazerem uma referenciação lexical, ou seja, para evitar repetições. Mas a coesão, ela não se refere apenas a esses elementos. Ela também vai ser a questão de sequencial. O que significa sequencial isso? Significa que eu vou dar uma evolução ao meu texto. Como assim? Se eu estou iniciando primeiramente o meu texto com argumentos, eu vou colocar: o primeiro argumento pode ser tal. Ou seja, eu vou colocar a palavra o primeiro para dizer que é o primeiro argumento que eu estou apresentando. Eu nunca vou começar um texto falando: o último argumento é este. Não, porque o último dá a ideia de encerramento. Então, eu sei que a sequência do meu texto é início, meio e fim. Então, ao iniciar o texto, eu vou colocar expressões que indiquem que eu estou iniciando o meu texto, ok? Primeiramente, agora, se eu estou encerrando o meu texto, eu vou colocar expressões que vão ser elementos coesos, que vão indicar o quê? Que meu texto está encerrando. Por exemplo, em suma, deste modo, por isso, assim, ok? Para que a gente possa fazer essa sequência de ideias de evolução do meu texto, nós vamos trabalhar aqui com conceitos lá do ensino médio, que vocês devem estar lembrando, da subordinação e da coordenação, que são os dois tipos de orações que nós temos na língua portuguesa. Esses dois tipos de orações, a subordinação e a coordenação, elas vão dar elas vão dar diferentes ideias no seu texto, diferentes sentidos no seu texto. Elas podem dar ideia de alternância, de consequência, de espaço, de adição, de conclusão, de oposição, de tempo, de causa, de concessão ou explicação. Quer dizer que por meio do elemento coeso que vocês utilizarem, a sua frase vai ter um sentido. Prestem atenção. Eu falo o seguinte: compre laranja ou maçã. O ou aqui é um elemento coeso que vai dar a ideia de alternância. Ou seja, quando eu coloco o ou, eu quero que a pessoa realize uma ou a outra ação. Ou seja, ela vai comprar ou laranja ou maçã. Agora, se eu mudar esse elemento coeso, o ou, e colocar o e, a minha frase, ela vai mudar de sentido. Porque olha aqui, ó, compre laranja e maçã. Quer dizer que a pessoa pode escolher qual fruta que ela vai comprar? Não. Ela tem que comprar laranja e maçã. Então, aqui eu dou uma ideia de adição. Ou seja, eu quero as duas frutas. Então, eu tenho essa questão de sentido por causa dos elementos de coesão, por causa das minhas conjunções, ok? Por exemplo, se eu falo tempo, eu falo ontem comprei uma bota. Eu sei que esse tempo aqui dá uma ideia de que foi um tempo passado. Se eu falar hoje, comprei uma bota, quer dizer que eu comprei hoje. Então, essas são as funções dos elementos coesos. Ou seja, eu vou dar o sentido ao meu texto. Vamos então aqui recordar um pouquinho sobre os tipos de orações, para vocês verem a importância desses elementos coesos em um texto. Então, vamos relembrar aqui, ó. O que é uma oração coordenada? Uma oração coordenada é quando eu tenho duas orações. Lembrando, vamos recordar o que são orações. É a frase que contém verbo, ok? Então, aqui, ó. Então, orações coordenadas é quando eu tenho duas orações independentes. O que significa isso? Significa que eu vou ter uma frase que ela vai ter dois verbos, duas ações, ok, separadas. E essas ações, eu posso separar a minha frase que eu não perco o sentido da ideia central do meu verbo.
Por exemplo, a atriz falou aos jornalistas e despediu-se em seguida. Eu tenho aqui duas orações, porque eu tenho o verbo falou e despediu-se. A atriz falou aos jornalistas. Vocês entendem? Sim. E despediu-se em seguida. Vocês também entendem? Sim. Então, quer dizer que esta oração não depende desta, e nem esta depende dessa. Ou seja, são orações coordenadas. Elas possuem uma relação entre elas, um sentido entre elas, mas uma não depende da outra. Então, olha aqui, ó. A atriz falou aos jornalistas e despediu-se em seguida. Esse E aqui é nosso elemento coeso, que vai dar a ideia de quê? De adição. Ou seja, a atriz fez uma ação e depois fez outra ação. Então, este E é um elemento coeso que dá a ideia de adição. Vamos agora ver quais são esses elementos, os sentidos que os elementos coesos podem indicar nas nossas orações coordenadas. Pode ser o que eu falei para vocês de adição, que nós vamos chamar de aditiva. O que significa isso? Aditiva significa que eu vou estabelecer a adição ou soma. Eu vou colocar uma ideia e acrescentar outra. Então, olha aqui, ó. Não vendemos a casa, nem venderemos o carro. Ou seja, eu não vou vender nenhum e nem o outro. Eu estou adicionando ideias. Eu tenho aqui adversativas. Adversativas quer dizer quando eu vou trabalhar com oposição. Então, olha aqui, ó. Gostaria de ter viajado, mas não tive férias. Ou seja, eu tenho uma ideia de oposição. Por que eu tenho essa ideia? Por causa dessa palavrinha mas aqui. Ok? Esse elemento coeso vai indicar que nós temos uma oposição na frase. Ideia de alternância, é o que eu falei para vocês. É quando a gente tem uma questão de escolha. Eu escolho um ou o outro. Então, olha aqui, ó. Siga o mapa ou peça informações. Este ou é um elemento coeso que dá a ideia de alternância. Ou você vai seguir o mapa ou vai pedir informações. Uma ou a outra. Nós temos a ideia de conclusão. O que é a ideia de conclusão aqui, ó? Quando eu apresentei uma ideia e eu vou chegar a uma conclusão, a uma finalização. Então, olha aqui, ó. São todos cegos. Portanto, não podem ver. Este, portanto, é um elemento coeso que dá a ideia de conclusão. Ou seja, eu cheguei a uma conclusão, eu cheguei a um ponto final, ok? Por fim, nós temos as explicativas, que como o próprio nome já diz, eu vou trabalhar com explicação. Então, olha aqui, ó. Senti frio porque estava sem agasalho. Então, qual que foi a explicação que eu estava sentindo frio? Porque eu estava sem agasalho. Então, esse elemento coeso porque dá a ideia de explicação. Então, percebam que o elemento coeso que eu utilizar na minha frase, ela vai implicar na coerência do meu texto, ok? No sentido do meu texto. Vamos ver aqui alguns exemplos das orações subordinadas. O que são orações subordinadas? As orações subordinadas são orações que uma depende da outra. O que significa isso? Significa que se eu tiver uma frase que tem oração subordinada, eu tirar uma parte desta frase, a minha frase fica incompleta. Então, olha aqui o exemplo. É necessário que todos os alunos realizem a inscrição. Primeiro verbo, realizem. Tenho dois verbos, então significa que eu tenho duas orações. É necessário, primeira oração, que todos os alunos realizem a inscrição, segunda oração. Então, aqui eu tenho primeira, aqui eu tenho segunda oração. Se eu chegar para vocês e falar o seguinte, é necessário, tem sentido? Vocês automaticamente vão perguntar para mim, é necessário o quê? Quando uma frase, uma parte da frase faz uma pergunta, significa que eu tenho uma oração subordinada. O que significa uma oração subordinada? Que para que essa oração tenha sentido completo, eu preciso de outra parte. Então, quando eu falo é necessário,
Eu preciso saber o que é necessário. As orações subordinadas, elas também indicam sentido no nosso texto. Então, nós temos aqui uma oração subordinada adverbial causal. Significa que eu vou indicar uma causa. Então, olha aqui, ó. Não vou ao trabalho hoje porque vou ao médico. Este porquê aqui é o elemento coeso que está indicando causa. Ou seja, o motivo que eu não vou ao trabalho. Já que está calor, vamos tomar banho de piscina. Então, já que está calor, vamos tomar banho de piscina. Então, olha aqui, ó, já que está calor, é o que vai a nossa causa, ok? É essa causa que levou a gente a fazer esta ação. Então, o porquê aqui é um elemento coeso, já que está calor é um elemento coeso que vai dar a ideia de causa. Outro tipo que nós temos aqui, ó, de consequência. O que significa consequência? Que eu vou ter uma frase e que essa frase vai ter uma consequência. Então, olha aqui, ó, as pessoas da torcida gritaram tanto que ficaram rouca. Então, que ficaram rouca aqui é a consequência das pessoas terem gritado tanto. Mariana desistiu de ser perfeita, de modo que acabou sendo feliz. Qual que foi a consequência aqui? Ela foi feliz, depois que ela desistiu de ser perfeita. Aqui nós temos a ideia de tempo. Os elementos coesos vão dar ideia de tempo para a gente. Então, olha aqui, ó. Quando ouço essa música, penso em você. Então, quando aqui está indicando o momento. Mal entrei no banho, o telefone tocou. Então, mal aqui entrei no banho significa o momento que o telefone tocou. Aqui, quando ouço a música, o que acontece? Penso em você. Então, aqui eu tenho a ideia de tempo. Na sequência, a gente tem a ideia de condição. O que significa a ideia de condição? É que para eu fazer uma ação, eu preciso de outra. Então, olha aqui, ó. Se ele cumprir sua parte no acordo, poderemos seguir conforme planejado. Então, nós só vamos seguir conforme planejado se ele seguir o acordo. Então, olha aqui, ó. Caso você não saia de casa, passo para lá para te ver. Então, qual que é a condição para eu passar na sua casa para te ver? Você não sair. Então, aqui eu tenho uma ideia de condição, ou seja, condicional. Nós temos aqui a concessiva. A concessiva é quando eu trabalho com oposição. Vocês vão utilizar isso muito na academia. Então, olha aqui, ó. Embora seja de risco, concordo com a realização do negócio. Ou seja, eu sei que o negócio ele é arriscado, mas eu concordo. Farei o que acho melhor. Farei o que acho correto, mesmo que você seja contra. Então, aqui, ó, mesmo que você seja contra, eu tenho uma ideia contrária, mas mesmo assim eu vou seguir com essa ação. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo e-mail cincia.souza@unipacUberlândia.com